Você sabia que existem muitas razões pela qual uma pessoa pode começar a sua jornada espiritual? E nesse vídeo aqui, eu estou trazendo para você 7 tipos diferentes de pessoas, ou 7 razões diferentes pelas quais uma pessoa inicia a sua jornada espiritual. E também um desafio que eu considero o desafio principal que essa pessoa vai passar ali no início da sua jornada para ela superar esse estado em que ela está e passar para o próximo nível. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Batista e aqui nesse canal nós falamos sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal e arquétipos. Então, se você gosta desse assunto, aproveita esse momento, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. E também fica até o final para você descobrir desses 7 com qual deles você se identifica mais. O primeiro tipo é o carente. É aquela pessoa que ela chega na busca espiritual movido por um sofrimento, uma carência material. Ela está com dificuldade no trabalho, está sem dinheiro, problema no relacionamento, problema na família, algumas vezes doença. Em geral, ela está passando por um estado de escassez muito grande. E ela não consegue encontrar nas soluções tradicionais uma solução para o que ela está passando. Porque não é só falta de estudo, falta de esforço, parece que tem alguma coisa bloqueando o caminho dela ali. No geral, a vida inteira dessa pessoa está uma bagunça. E ela precisa de ajuda para ela conseguir se concentrar nas coisas mais importantes, priorizar e principalmente para ter uma esperança no futuro melhor. O principal desafio da pessoa que entra na espiritualidade por carência é a autorresponsabilidade. É ela se conscientizar que tudo aquilo pelo qual ela está passando, o sofrimento, os problemas, a escassez, é responsabilidade dela. E muitas vezes é culpa dela também. Ah, mas tem várias coisas que podem acontecer. Então, tem várias coisas externas que podem acontecer. Mas as nossas escolhas internas que vão ditar os rumos, as nossas reações. Muitas vezes a gente tem várias justificativas. Porque meus pais me criaram assim, porque na escola foi isso, depois falaram aquilo. Mas a gente chega a um momento da nossa vida de adultos que nós precisamos assumir que papai fez o melhor que pôde, a escola fez o melhor que pôde. Agora eu preciso assumir a responsabilidade por mim e resolver eu mesmo essas questões internas que estão me atrapalhando. Então, essa autorresponsabilidade é o primeiro bloqueio que o carente precisa superar para avançar para o próximo nível. Na sequência aqui, eu tenho o questionador. O questionador é o chato da turma. É aquela pessoa que, quando entra em contato com as religiões tradicionais, ela começa a questionar tudo. É aquele cara que ele pega a Bíblia e lê de verdade e começa a questionar. Opa, mas aquele falou isso e aquele está falando o contrário? Como é que é isso aí? Isso aqui parece que não faz sentido algumas coisas parecem que não batem com as outras. Como é que é isso? Me explica isso. Ele sempre tem muitas perguntas. Quem sou eu? De onde eu vim? Deus existe? Como é que é isso? E ele não aceita respostas superficiais. Ele não aceita muito bem as contradições. Ele não aceita aqueles dogmas. É assim porque Deus quer. Então, ele é uma pessoa que ele tem um racional muito forte e ele não se contenta com é, as coisas como elas normalmente são levadas. Para essa pessoa, ela vai encontrar no caminho espiritual dela uma coisa. O primeiro bloqueio dela, o primeiro desafio, vai ser a própria razão. Por quê? A razão é maravilhosa. Ela nos leva a questionar as coisas, a nos aprofundar e a compreender melhor. Mas ela também é limitada. Ela é uma das nossas faculdades.
a gente precisa também do sentir e do experienciar. O questionador ele tende a ser muito intelectual, muito racional, e ele muitas vezes não experimentou na pele aquela questão espiritual. Ele não teve um momento de transcendência, e falta isso para ele, porque ele é apegado demais ao seu intelecto. Então, o questionador ele vai precisar equilibrar, ou aumentando mais ali a questão do sentir, a questão do coração, a questão da intuição, ou colocando ali um pouco menos de ênfase na sua racionalidade para se permitir experienciar coisas novas, coisas além da razão, porque a espiritualidade é muito isso, né? Muitas coisas da espiritualidade estão muito além da nossa capacidade de raciocínio. A gente não vai alcançar elas com esta mente, com este cérebro material aqui. E antes de continuar, eu quero complementar aqui que eu fiz essa lista porque eu basicamente gabaritei toda ela. Eu me identifico com praticamente todos esses aspectos que eu estou citando aqui. Então, vai muito da minha experiência de vida pessoal e também como uma pessoa que está nessa linha há muito tempo. Eu conheci muitas pessoas e eu vi repetidamente esses arquétipos, digamos assim, de buscador espiritual e os desafios que cada um deles enfrenta. Essa do questionador é muito do que eu vivi quando eu comecei com a catequese na escola, quando eu comecei na escola da catequese, que eu realmente era pequeno e eu lia a Bíblia e eu fazia perguntas para o catequista sobre o que estava na Bíblia e ele não tinha lido, eu não sabia responder, daí ficava aquela saia justa ali, aquela coisa confusa. Então, se você é do tipo questionador, saiba que eu te entendo muito. E quando eu falo que a gente precisa diminuir o intelecto e aumentar o sentir, aumentar a experiência, é porque foi uma barreira grande para mim também. E o próximo exemplo aqui de pessoa que busca espiritualidade é aquela pessoa que está ferida. Aquela pessoa que vai para a espiritualidade muitas vezes movida pela dor. E não é só uma dor física. Muitas vezes a pessoa tem uma doença que é desenganada, alguma coisa assim. Mas também tem a questão da dor emocional, das nossas perdas, de problemas como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, luto. Então, quando a gente precisa ressignificar a nossa vida, muitas vezes a gente encontra ali a porta para o início da nossa jornada espiritual. E essa dor que a pessoa sente, ela muitas vezes acaba se tornando é, uma nova cura, um novo curador. Porque a pessoa que sentiu na pele aquela dor, ela consegue conversar, ela consegue ter empatia, ela consegue aconselhar muito mais aquelas pessoas que estão passando por esse mesmo processo. Porque ela sabe bem onde cada uma das questões pega ali. E eu falo isso também por experiência própria, porque o que me motivou a retomar a minha busca espiritual foi o câncer, que ali eu senti, né, o calo apertar mesmo, e o luto, quando meu pai também faleceu um pouquinho tempo depois. Então, essa dor que a gente sente, ela precisa ser curada de alguma forma. A gente vai buscando em N lugares, em N situações, e na espiritualidade a gente pode encontrar um caminho também. Claro que não estou falando aqui que você não deve procurar ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda terapêutica. A espiritualidade, ela não substitui esses cuidados. Na verdade, ela talvez comece logo depois deles, porque a espiritualidade é aquilo que vai além da matéria. Então, é principalmente nesse sentido que eu estou falando sobre esse aspecto do ferido aqui. E o principal desafio da pessoa que entra na espiritualidade pela dor é justamente soltar a dor, soltar a doença, soltar o problema, soltar o luto. Por quê?
Porque com o passar do tempo, a gente começa a se identificar com aquela dor. E muitas vezes aquela dor, aquela doença, aquele luto se torna a nossa identidade. A gente deixa de ser a gente mesmo, ou os nossos papéis, como sua profissão, teu papel na família, N coisas, para de repente eu sou o cara doente, eu sou a pessoa de luto, eu sou a pessoa com depressão. Você assume como sua identidade aquela doença ou aquele problema. E para você superar essa barreira, é fundamental conseguir ajuda para superar, de fato, e soltar. Porque tem muitas pessoas que, mesmo curadas, não soltam a dor. Elas assumem aquilo para a vida delas. Então, é muito importante esse soltar para a pessoa que entrou ali na espiritualidade como ferido. Para que ela também possa se tornar depois um curador, uma pessoa que emana luz, que ajuda o próximo. Outro tipo de pessoa que inicia sua jornada espiritual é o sensitivo. Algumas pessoas elas sentem o invisível muito mais cedo que as outras. É uma coisa com a qual elas nascem. São dons como clarividência, clareaudição, premonição, sonhos lúcidos, enfim. E muitas vezes essa pessoa é desacreditada. Ela é esquisita, estranha, porque ela não consegue perceber aquilo que ela está experienciando. E com o tempo, a sua busca ali por não ser entendido, por ver coisas que não entende, escutar coisas que não entende, ela vai acabar desenvolvendo esses dons. Isso eu posso falar também com uma experiência pessoal. Quando eu era criança, adolescente, eu sempre tinha muitas experiências relacionadas à visão e audição, o que me colocava em situações bem complicadas, porque as pessoas não entendem quando a criança fala que tem um tio aqui falando do meu lado tal coisa, ou que você tem um sonho premonitório. Eu lembro de um caso que aconteceu comigo já na adolescência. Eu tive um sonho muito nítido, muito lúcido, que tinha alguns índios que conversavam comigo em um determinado lugar. E naquela época, a minha família tinha um sítio e eles estavam fazendo um tanque de peixes, então estava escavando. E era bem naquele tanque de peixes que eu tinha aquela conversa com aqueles índios. Eles me explicavam várias coisas tal. E aquela foi uma experiência muito forte para mim. E eu acordei e falei com a minha família que, nossa, tinha acontecido aquilo e tal. Estava empolgado, emocionado. E eles riram de mim, falaram que eu devia estar doente, com febre, que tinha cozinhado os miolos. E eu fiquei meio puto e saí de casa, fui caminhar. Fui lá no lugar onde eu tinha sonhado. E daí, lá naquele lugar, eu disse, mas, puxa vida, né? Foi uma coisa tão nítida, tão clara. Precisava de alguma coisa que ajudasse as pessoas a acreditarem em mim. E daí, chutando as pedras ali do caminho, eis que eu chuto uma machadinha de pedra. Eu não tenho mais ela, eu devolvi para a mata, mas naquele dia eu encontrei 3 machadinhas naquele lugar. E eram perfeitas, era pedra polida mesmo, muito bem feita. Não estavam com cabo, depois eu coloquei cabo nelas, mas aquilo daí para mim foi uma prova de que talvez eu não tivesse tão doido assim. Mas para a pessoa que tem essa questão dos sonhos, da clarividência, eu via coisas também, é muito difícil compartilhar com as pessoas, porque eles acham que a gente está maluco, que isso, que aquilo. E com o passar do tempo, eu lembro que com 15, 16 anos, eu comecei a fazer práticas para fechar isso, para parar de ver, para parar de ter essas experiências, porque estava muito difícil para mim. Lembro que era um rapazinho ali voltando do cursinho, aí na fila do ônibus, esperando, né, para voltar para casa. E daí chega ali um preto velho
que eu não sabia se era real ou se era uma entidade espiritual querendo conversar comigo. Às vezes era um caboclo, um cara com pena na cabeça, e N outras entidades, às vezes eram figuras sombrias, monstruosas, que me deixavam apavorado. Daí, assim, às vezes você está em público e é, é estranho, é desconfortável. Você tem até aquela cena daquele filme, né, do menininho que vê gente morta, que é muito aquilo. Porque você está lá na sua vida cotidiana e de repente aparece uma coisa que não é material ali, e como é que a gente reage? Então, para a gente que entra na espiritualidade por essa sensibilidade, o principal desafio é equilibrar a vida material com a espiritual. Porque ao mesmo tempo que a gente não consegue negar essa vida espiritual, a gente também não pode negar a vida material. E as duas entram em conflito muitas vezes. Então, conseguir esse equilíbrio é fundamental. Eu admito que eu não consegui lá na minha infância e adolescência, por N razões, e só depois de adulto que eu me permiti explorar isso de novo. Outro tipo de pessoa que vai buscar espiritualidade é aquele que é desenganado. Aquela pessoa que já fez tudo o que ela podia e nada funcionou. Seja em questão de doença, na medicina, seja em questão de trabalho, relacionamentos, enfim, aquela pessoa que ela realmente se esforça, mas parece que tudo dá errado para ela. Então, ela vai ali naquela busca da espiritualidade, meio que com uma última esperança, e ela encontra ali muitas vezes os bloqueios que ela não descobriu pelos meios tradicionais. Muitas vezes são bloqueios internos da sua própria sombra psicológica, outras vezes são problemas energéticos ali em volta dela. Ela está num ambiente ruim mesmo e aquele ambiente sufoca ela, não permite que ela se desenvolva. Então ela vai buscar essa espiritualidade não como uma forma de substituir o esforço, o trabalho, a ciência, a medicina ou qualquer coisa assim, mas de realmente fazer o que essas partes não conseguiram fazer. Porque muitas vezes a gente coloca o mundo material como o absoluto, como o detentor de todas as respostas, que ele vai resolver tudo. Mas a gente se esquece que, principalmente quando a gente fala de ciência, a gente fala muito também de estatística. Quando eu estava doente, a gente conversava ali entre os pacientes e a conversa comum era: qual é o teu percentual de chance? Por quê? Porque, dependendo da doença, a minha tinha um percentual bom, tinha 90% de chance, de 85 a 90% de chance de sobrevivência. Outras pessoas tinham menos chance de sobrevivência. Eu lembro que no caso do meu pai, que veio a falecer, no final o tratamento que ele estava fazendo tinha 3% de chance de sobrevivência. E daí, quando o médico chega e fala para você: olha, tem 3% de chance de você sair dessa com o remédio que eu estou dando para você. Como que a gente reage? É nesse ponto que o desenganado se encontra. E ele vai buscar em outras coisas ali, em outros caminhos, uma forma de encontrar conforto, de encontrar propósito, de encontrar alívio para essa situação que ele está passando. Não necessariamente cura, mas um meio de passar por isso de uma maneira melhor. O principal desafio para o desenganado é ter esperança, ter fé, acreditar em si mesmo em algo maior. Porque muitas vezes chega a pessoa ali e fala: não tem jeito, acabou para você. E daí é o momento que você precisa ter resiliência interna para falar: não. Por menores que sejam as chances, por mais longe que estejam as possibilidades, eu acredito que eu vou superar isso. Então, essa questão da fé, da esperança, que é o que o desenganado perde
nos meios materiais é o principal fator ali para ele conseguir passar por esse processo e avançar na sua jornada espiritual. Agora eu quero saber de você. Você se identificou com alguns desses exemplos que eu falei? Se você se identificou com alguns deles, escreve aqui para mim nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso. Eu vou gostar muito de saber o que você está pensando. Outro tipo de pessoa que vai iniciar ainda essa busca espiritual é o experiente. Experiente no caso da pessoa que vivenciou algo muito intenso e inexplicável, algo que ela não consegue entender como uma experiência de quase morte, um contato espiritual, um transe, um sonho lúcido, uma sincronicidade, alguma coisa assim que foi a gota d'água. Não, não posso esconder isso. Isso aconteceu e como é que eu vou lidar com isso agora? Mesmo que a pessoa antes fosse cética, aquela experiência ela vira um divisor de águas para ela. Não tem como ela ignorar aquilo. E nessa busca dela, ela vai procurar, muitas vezes, tentar entender o que aconteceu, o que era aquilo. E isso vai levar ela, muitas vezes, para o nosso desafio, que é o desafio da pessoa que entrou por uma experiência extraordinária, que é equilibrar a negação e a obsessão. De um lado, vai vir aquela coisa, cara, tá, tudo bem, aconteceu, mas deixa isso para lá. Ignora, nega, porque esse caminho tá dando muito trabalho, tá difícil. Outro ponto é a obsessão. A pessoa fica tão obcecada com aquilo que se esquece de todo o resto e para de enxergar as joias que estão ali em volta dela, né, o caminho espiritual, porque ela fica tão obcecada por tentar entender aquela experiência que ela vai ignorando tudo que ela vai recebendo de conhecimento, de experiência, de coisas novas ali no mundo espiritual. Então, conseguir equilibrar a negação e a obsessão é o desafio de quem entra pela experiência extraordinária. E por fim, a pessoa que vem pela sua crise existencial. A pessoa chega ali, ela não está com dor nenhuma, ela não tem problema. O que ela tem é um vazio gigantesco. Nada preenche aquilo. Trabalho, televisão, comida, bebida, amigos, dinheiro, parece que nada sacia ela, nada completa. Então, nessa falta de sentido que ela experiencia, normalmente quando é justamente essa questão, né, quando acabam os problemas, ela resolveu tudo, ela bate essa crise existencial. Isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando as pessoas se aposentam. Ela faz do trabalho dela a sua identidade quando ela não pode mais exercer aquela profissão, é como se ela deixasse de ser ela mesma. Ou então quando os filhos saem de casa. Sabe aqueles casais que se chamam de pai e mãe e não tem mais nome, é o pai e a mãe? Então, quando as crianças saem de casa, vão viver suas próprias vidas, se chamar de pai e mãe vai perdendo meio que o sentido. Não tem mais uma criança ali para você educar ela, para você apontar, olha, esse aqui é seu pai, essa aqui é sua mãe. Então, essa identidade como pai e mãe se perde. E quem é aquela pessoa de verdade? Então, nessa crise, ela vai vir normalmente nesses momentos de transição, de carreira, de idade, de filho nascendo, de filho indo embora. E ela é um chamado para dentro, para o nosso interior, para a gente se conhecer de uma maneira mais profunda, mais íntima e também de se aceitar. Porque muitas vezes a gente leva a vida, principalmente a nossa vida material, ela é muito baseada no ter. Então a gente estuda durante um tempo muito grande da nossa vida, muitas vezes por uma profissão que a gente escolhe unicamente pelo fato dela dar dinheiro e vai assim até a idade adulta, vai assim até se aposentar, sem conseguir
ser você mesmo, sem conseguir exercer os seus talentos, os seus dons. E, assim, isso é extremamente frustrante para a nossa alma. O principal desafio para quem entra na espiritualidade por crise existencial é ser ele mesmo e assumir a responsabilidade sobre isso. É bem complicado essa parte de ser você mesmo. Eu falo, inclusive por experiência própria, eu posso dizer que, como eu disse, eu me identifico com todos esses aspectos e eu comecei a fazer esse trabalho aqui de falar sobre espiritualidade porque isso é muito do que eu sou e do que eu não consegui expressar até agora, 40 anos, mas eu não consegui expressar esse meu lado espiritual, porque eu não me identificava com a religião da igreja, eu não me identificava com vários grupos espirituais, eu não me encaixava em lugar nenhum. Mas eu sempre li muito, busquei muito, fiz muitas práticas, conheci bastante gente, sempre busquei muito, mas não me encaixei em lugar nenhum. Então foi difícil aceitar isso, aceitar que eu sou assim e compartilhar isso também, porque eu tinha uma necessidade de compartilhar. Então foi justamente isso que me motivou a começar os vídeos aqui na internet. E essa questão de assumir a responsabilidade, porque muitas vezes bate uma frustração e até uma certa culpa. Puxa vida, eu levei uma vida inteira, cheguei até aqui sem fazer o que eu tinha que ter feito, sem fazer o que eu queria ter feito. E agora, o que sobra, né? A questão que eu criei para mim é que não importa o passado, não importa por quanto tempo eu vou conseguir fazer isso, o que importa é que eu faça isso hoje, neste momento. O que importa é que eu seja eu mesmo aqui e agora. Futuro e passado estão fora do meu controle. E principalmente, isso que eu busquei compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Se você se identificou com alguns desses tipos espirituais, comenta aqui embaixo com qual você se identificou. Vamos conversar mais sobre isso. Se você gosta sobre assuntos como espiritualidade, desenvolvimento pessoal, tem vários vídeos aqui no canal que falam mais sobre isso. Eu aprofundo um pouco mais sobre a minha visão pessoal de espiritualidade. Eu vou deixar o vídeo aqui na sequência para vocês, para a gente continuar essa conversa no próximo vídeo. E se você chegou até aqui, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada. E te vejo no próximo vídeo. Até mais!